Seja bem-vindo ao canal Um Ex-Ignaro Lendo. Meu nome é Samuel Carvalho e hoje nós iremos tratar de mais um assunto bíblico. Hoje eu trago para você, para mim, um dos versículos mais terríveis e temíveis da Bíblia. Fica nesse vídeo para você aprender mais essa história. Antes da gente seguir, eu gostaria de pedir para que você verificasse a sua inscrição, deixasse o like da confiança aí nesse vídeo e se você gostar, deixe seu comentário e faça o compartilhamento desse vídeo. O versículo que eu trago hoje como um dos mais terríveis da Bíblia encontra-se no livro de Juízes, tratando da história de Sansão. Sansão foi alguém designado por Deus desde o ventre da sua mãe para ser um libertador, um juiz em Israel, alguém que traria socorro e livramento para o povo por meio da sua força, por meio da sua capacidade de combate. Aquilo que a maioria de nós já sabe da história de Sansão é que ele tinha os cabelos compridos e ele era extremamente forte. Talvez você não saiba, mas Sansão teve uma luta com 1000 homens, possuindo apenas uma queixada de jumento e conseguiu despedaçar todos eles com montões. Sansão golpeava e levava vários à queda. Sansão batia e muitos não tinham mais condições de continuar na batalha. E assim ele venceu 1000 homens apenas possuindo uma queixada de jumento. Certo dia, seus inimigos tentaram prender Sansão, tinham planos contra ele. Ele levanta de madrugada e simplesmente arranca as portas da cidade, ou seja, o símbolo de proteção de uma cidade eram as suas portas e as suas muralhas. Sansão simplesmente as arranca e sai carregando nas costas. Outro evento da vida de Sansão, ele é surpreendido por um leão. Ele rasga o leão ao meio pela sua grande força. Essas são apenas algumas das histórias de Sansão. Sansão era de fato um homem muito forte, um homem muito poderoso e muito temido pelos seus inimigos. O problema de Sansão é que aparentemente ele não concordava com os planos de Deus. Parece que ele não queria seguir aquilo ao qual Deus havia o designado. A vida de Sansão, então, é marcada por diversas batalhas descoordenadas. Ele lutava sozinho, ele não precisava de exército nem de ninguém. Ele não queria ser o líder de Israel e ao mesmo tempo não organizava o povo para guerrear contra os seus inimigos. Outro ponto marcante da vida de Sansão foi o seu envolvimento com mulheres que eram de outros povos, povos inimigos do povo de Israel. E é exatamente em um desses relacionamentos amorosos que Sansão vai ter um encontro com Dalila, uma moça dos filisteus, e Dalila, convidada pelos seus conterrâneos, decide descobrir qual era o segredo da força de Sansão, para que assim os seus inimigos tivessem condição de lutar, de guerrear e vencer Sansão. Essa é a parte mais conhecida da história de Sansão. Dalila começa a perguntar para ele de onde provinha a sua força. Sansão então começa a brincar com Dalila, e nesse jogo perigoso ele começa a falar para ela coisas que não eram verdades, mas Dalila todas as vezes tenta a situação para descobrir se realmente Sansão estava falando a verdade e se aquilo que ele havia dito seria capaz de tirar a sua força. Sansão não percebeu aonde estava se metendo. Sansão então, cansado das perguntas de Dalila, ele resolve contar para ela de onde provinha a sua grande força. Sansão explica para Dalila que ele era nazireu de Deus e que jamais havia cortado seu cabelo. Sansão vai explicar para ela que se o seu cabelo fosse cortado, a sua força seria eliminada. Sansão seria como um homem comum, como os demais dos seus inimigos. Dalila então, percebendo que Sansão havia contado a verdade a ela, ela faz ele dormir e conta aos adversários de Sansão. Descobrir o segredo da força dele, descobrir de onde vem a sua força. E ela os orienta a cortar os cabelos de Sansão. E ele se tornaria comum. Sempre que Dalila tentava descobrir onde estava a força de Sansão e ele contava uma mentira e ela fazia exatamente como ele dizia para testar a verdade de Sansão, ela gritava para ele: Sansão, os filisteus vêm contra ti! E ele acordava, despedaçava as cordas, quebrava as amarras como se fossem linhas. E o problema é que agora mais uma vez ela grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti! E Sansão desperta do seu sono e pensa: bom, eu sairei e vencerei como das outras vezes. E aqui nós temos o versículo mais terrível da Bíblia, porque ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Meus queridos, é triste saber que Sansão atribuía por consciência a sua força aos seus cabelos, quando na verdade a sua força vinha do Senhor. Esse versículo é carregado de muitas lições. Ele me ensina muito, porque Sansão era alguém preparado por Deus desde o ventre da sua mãe. Os seus pais sabiam da importância de criá-lo da melhor forma possível, de orientá-lo da melhor forma possível. Mas Sansão fez as suas escolhas e em uma destas ele se viu nas mãos dos seus inimigos, frágil e indefeso. Nos dias atuais, esse deveria ser um dos maiores temores
superiores a qualquer cristão. Muitas vezes não temos percebido como temos vivido. Acreditamos que quando louvarmos, as pessoas sentirão a presença de Deus outra vez. Quando pregarmos, as pessoas converterão seu coração a Cristo. Quando orarmos, as pessoas serão curadas, impactadas pelo poder do Espírito Santo. Quão terrível seria para nós descobrir que o Senhor se retirou de nós. Isso vale para nós individualmente e vale também para nós como igreja. Como temos vivido, como temos andado, a que distância estamos do Senhor. São perguntas que precisamos fazer constantemente. Sansão não sabia a que distância estava do Senhor. Sansão acreditava que tudo continuava como sempre esteve, mas o Senhor já não estava mais com Sansão. Sansão teve seus olhos vazados. Sansão foi preso. Sansão foi humilhado. E muita gente se torna presa de Satanás por não perceber que o Senhor já não faz mais parte da sua vida. Abandonou os momentos de oração, de leitura da Bíblia Sagrada e acredita que está tudo normal. E a presença do Senhor já não está mais ali. Os cultos de estudo e de oração são abandonados pelos cristãos, mas acreditam que está tudo normal. Sansão descobriu da pior forma que a presença de Deus não estava mais com ele. A sua força se foi, e muitas vezes a nossa força já se foi e nós não descobrimos. Que o Senhor Jesus, através dessa palavra, ilumine o seu coração, para que você se desperte, para que você abra os seus olhos e perceba aonde você está. Será que realmente o Senhor ainda está contigo? E se está, estreite esses laços. Ore um pouco mais, leia a Bíblia um pouco mais, estude um pouco mais, faça um pouco mais, esteja mais próximo do Senhor. E se por acaso essa palavra chega a você, que já sabe que está distante do Senhor, saiba, no final da vida de Sansão, ele se lembrou do Senhor e clamou e orou ao Senhor e pediu mais uma chance a Deus contra os seus inimigos e foi atendido. Sansão foi levado ao templo de Dagon e ali ele se segurou nas colunas centrais. O povo ria, o povo zombava de Sansão e do seu Deus, mas Sansão clama ao Senhor e empurra com toda a força ali e ele vê o templo cair sobre aquela multidão de pessoas. E a Bíblia vai dizer que Sansão matou mais pessoas no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Ainda existe a oportunidade de você se reconciliar com o Senhor e de ver o Espírito Santo operando pela sua vida obras as quais você nunca imaginou que seria possível acontecer. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Se esse vídeo foi edificante, te abençoou a sua vida, divulgue ele para mais pessoas, compartilhe nos seus grupos, com seus amigos e familiares. Deixe o seu like e faça um comentário do que você achou dessa história e dessa reflexão. Que Deus abençoe sua vida. Vou deixar alguns vídeos de sugestão aqui, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui no canal, um ex-Ignário Lendo. Até o próximo vídeo. Tchau!